Bem-vindo à aula 2. Na aula anterior, você conheceu a interface do Ableton Live e até iniciou um projeto. Hoje vamos dar um grande passo. Vamos criar a nossa primeira batida aqui. Para isso, a gente vai usar o Drum Hack. Nós vamos programar os sons em um clip MIDI e montar o esqueleto do seu beat. Então aqui já estou com a interface aberta, da mesma forma que a gente terminou a última aula, né? E aí a gente terminou inserindo o Drum Hack, né, aqui no canal MIDI. E aí a gente abriu o Piano Roll, certo? Eu escolhi esse kit aqui, que é o Glide Kit, tá? No momento, isso não chega a ter tanta relevância, tá? Porque no final a gente consegue mudar esse som aqui e aí eu explico como. Vamos por partes, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, ou melhor, que a gente já fez, foi criar um clip MIDI, que seria esse, esse quadrado aqui dentro da seção de arranjo, né? E aí, com isso, a gente abriu o Piano Roll. Então, beleza. Aqui é onde a gente desenha a batida, né? E aí, como eu tinha falado, deixa eu apagar o que está aqui. Com dois cliques dentro de um quadrado, a gente consegue colocar esse som, né? Beleza? Ctrl Z para voltar, apagar tudo, né? E beleza. Aqui, né, aqui a gente tem os pads listados, né? Os sons que fazem parte desse kit, como eu já tinha mostrado. Um pouquinho alto, deixa eu baixar um pouco o canal aqui. Então, ó, aqui a gente consegue, já mostrando, aqui a gente consegue baixar o volume, tá? Essa parte aqui, ó, é bem parecida com a que a gente viu aqui na seção de esqueci o nome agora. Mas enfim, nessa seção aqui, né? Então a gente tem lá, né, na seção de arranjos, os mesmos parâmetros que a gente tem na outra seção. Então a gente pode desligar, ligar, aqui está o volume, tá? Vou baixar aqui, vou colocar um menos 7. Né? Tá um pouco alto, menos 10. Tá, beleza. E aí, vamos montar aqui, vou fazer algo simples, tá? Com o botão direito a gente consegue mudar algumas coisas, né? Como por exemplo as barras dentro do Piano Roll. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar 1 para 8, né? Ou 1 para 4, tá? E aí eu vou deixar aqui em 1 para 4. E aí o que eu vou fazer? A gente vai criar aqui seria eu vou mais para a área do boom bap, tá? Então vamos fazer um loopzinho aqui de boom bap. Para isso eu vou baixar meu BPM aqui para uns 90. Então, ó, o que eu tô pensando? Tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. Algo mais ou menos nessa pegada, tá? Então, como que a gente vai fazer? Tum, tá, tum, tum, tá. E aí, ó, tá vendo que os meus grids aqui não estão correspondendo. Então, eu vou ter que mudar esse grid. E aí, primeiro kick. Tum, cá, tum, tum. Acho que o outro por aqui. Beleza. Vou diminuir aqui.
Vou criar um loop bem pequeno, tá? E aí eu posso pegar isso aqui, ó, por exemplo, e também deixar desse tamanho mesmo. E aí o que acontece? Eu vou pegar isso aqui, vou selecionar e vou dar um Ctrl D, que é o nosso comando de duplicar. E aí ele vai repetir e a gente pode ir até a final. Aqui não tem. Aqui também não, aqui também não. Beleza, né? E aí, igual eu falei, né? Outra forma que a gente podia fazer, separar, era fazer um loop menor desse aqui. Essa é uma outra forma. Cria um loop bem pequeno. Talvez assim fica melhor. E aí a gente vai dando Ctrl D na própria seção de arranjo, né? Não tem problema, né? Os dois funcionam muito bem, né? Vou manter esse aqui. Eu acho que organizado fica melhor, assim fica melhor organizado, na verdade. E aí, beleza. Agora a próxima coisa que eu vou fazer é colocar um snare, né? O snare, eles normalmente batem no tempo 2 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 3. Mais ou menos nessa pegada, né? Então, ó, eu vou escolher aqui gosto desse aqui. Então, ó, 1, 2 e 1, 4. Testar outro. Então, seleciona aqui tudo. Acho que esse aqui me agrada mais. Então, a mesma coisa, ó, vou selecionar tudo. E aí eu seleciono, percebe que eu seleciono o tamanho que eu quero dar um Ctrl D, inclusive os tamanhos, os espaços que estão vazios. Inclusive os espaços que estão vazios. Então, ó, selecionei e vou dar um Ctrl D. E aí, dessa forma, ele vai ajustar exatamente onde você colocou aqui. Beleza. Por fim, a gente pode colocar o hi-hat em divisões de 8, né? Posso vir aqui, por exemplo, no meu grid mesmo, com o botão direito do mouse, selecionar 1 para 8, por exemplo, né? Os dois são bem parecidos, então vou colocar. E aí, ó, aqui, ó, percebe que eu não preciso ir clicando um por um. O que eu posso fazer é seleciono primeiro e aí vou dando Ctrl D ou segura Ctrl D, que aí vai diretão. Já temos nosso primeiro loop. O que acontece? A gente pode selecionar aqui o quadradinho e dar um Ctrl L para ele ficar em loop, né? A gente vai ligar essa opção que está aqui, ó. Tá? Agora ele está tocando em loop, né? Você vê a hora que chegar no final ali, ele vai voltar para o início. E aí beleza, né? A gente pode fazer
continuar mexendo aqui, criando outras coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, é criar uma variação nesse final aqui, né? A gente tem aqui, né? Tudo bem padrão, assim, repetindo, né? Posso criar uma virada aqui, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos voltar nosso grid para 1, de 1 para 16. Colocar uma virada aqui. Aqui, ó, a gente consegue dar o som. Ou a gente pode pegar aqui e lupar só esse pedaço. Esses dois aqui estão bolando um pouco. Vou tirar o kick. Beleza, já é uma variação, né? E aí ele vai soar como se fosse uma virada, né? A virada ela é importante porque ela cria uma microtensão na música, né? É uma coisa que te faz esperar algo novo, né? Beleza. Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui, que é legal também, não sei se é só falando rapidinho, tem horas que ele sai aqui do grid, não sei se vocês devem ter percebido. E aí para voltar, é só eu clicar aqui de fora de novo e aí eu clico aqui dentro de novo e aí ele volta para a visão padrão dele, tá? Posso baixar isso aqui um pouco, né? E aí, o que acontece aqui, né? Tá tudo muito reto, muito quadrado, muito robótico, digamos assim. E uma coisa que a gente pode fazer aqui é criar alguns grooves diferentes. Vamos começar falando. Eu ia começar falando que a gente pode começar ajustando aqui, colocando alguns atrasos, mas eu vou mostrar uma coisa mais legal aqui que tem no Ableton. A gente pode vir aqui em grooves, por exemplo, né? E aí a gente vai ter alguns tipos de grooves. Então, tem bolero, calypso. O que eu tô procurando aqui, ó, vocês perceberem, tá por 16 tempos, né? E o que eu quero é de um que seja de 1 para 8. Então vou descer aqui mais um pouco. Vou pegar esse aqui. E aí a gente pode jogar ele aqui em groove. Tá, não fez tanta diferença assim, né? Então, ó, vamos testar outro. Vamos testar esse aqui, por exemplo. Pra mim ainda soa quadrado, né? Então a gente pode tirar isso aqui mesmo. Vamos deletar. E vamos fazer na mão.
né, que é uma coisa que eu queria mostrar também. A gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar primeiro o nosso hi-hat. O hi-hat, a gente tem que imaginar que o baterista nem sempre ele toca com a mesma intensidade, com o mesmo volume, né? Então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai brincar um pouco com esse hi-hat aqui, né? Se eu seleciono tudo, a gente acaba mexendo no velocity, que é essa parte aqui, que seria a mesma coisa que a intensidade que a nota é tocada. A gente acaba mexendo tudo. Então o que acontece? O ideal é a gente ir fazendo um por um mesmo, né? Ou a gente vem aqui, seleciona o restante e desliga, deixa só o hi-hat, e aí a gente consegue ir mexendo mais livre aqui, né? Criando algumas. Fazendo aqui na mão mesmo, né? Tá? Às vezes o que a gente pode fazer, pode até fazer uma coisa mais simples, né? A gente criou esse primeiro loop aqui, aí a gente vem, dá um Ctrl D, e aí ele fica repetindo, né? Agora a gente passa a ter uma dinâmica nesse chimbal, né? E isso é legal, porque a gente começa a criar movimento na música também, né? Então beleza, vamos lá, vamos voltar com o nosso restante aqui. Eu não falei, gente, para desligar e ligar o sample, a gente clica, aperta o botão 0, tá? Então, 0 e 0, né? 0 desliga e 0 liga de volta. Beleza, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, às vezes é dar umas atrasadas aqui, mais adiantada, vamos deixar algumas alguns normais, né? E aqui um pouquinho. Beleza? Outra coisa é o kick também, né? O kick a gente pode deixar ele mais humano, né? Nem sempre, mesma ideia do chimbal, né? Nem sempre ele é tocado com o mesmo volume. Então aqui, por exemplo, esse aqui normalmente ele é um pouquinho mais baixo. Aqui eu vou deixar normal. Aqui eu vou baixar um pouquinho também. Aí beleza, vou pegar esse pedaço aqui, mesma coisa, e dar um Ctrl D. Certo? Tá, esse aqui também faz parte. Então tem que pegar aqui, ó. Esse aqui a gente tinha tirado. Acho que pode até ser um pouco mais baixo esse daqui. Opa, clique em cima dele. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Tá bom. Beleza. Agora sim. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui, né, para facilitar, normalmente ele vem, quando a hora que a gente abre o grid, ele vem, ou melhor, a hora que a gente abre o drum rack, ele vem dessa forma aqui, né? E aí, pra gente não ter que estar escolhendo, às vezes, digamos que o som da minha caixa tá muito alto, né? E aí eu quero baixar o volume dessa caixa,
E aí tem duas formas de fazer. Uma é escolhendo aqui o sample mesmo da caixa e vindo aqui e baixando o volume. E a outra, que eu considero melhor, é você clicar nesse botãozinho que tem aqui, ó, embaixo desse amarelinho. A gente clica aqui e aí a gente tem o volume de todos eles juntos aqui e a gente consegue ver também qual que tá tocando. Então, essa caixa aqui, ó, vamos que eu quero ela -2. Beleza. Última vez, escutando tudo junto. Vamos pressionar o botão play, barra de espaço. E é isso. Lindo. Essa é a sua primeira batida. Então, perceba que os sons eles se repetem, né? Em loop realmente. E aí você pode experimentar mudar a ordem, tirar ou adicionar elementos. Essa liberdade é o que faz a produção musical massa, assim, é o que faz, é o que torna tudo divertido, né? A variação aqui a gente já criou uma, né? Mas o que a gente poderia fazer era dar um Ctrl D aqui e criar uma coisa diferente aqui. Por exemplo, vamos pensar em dobrar esse chimbal aqui, né? A gente pode, ao invés dele bater em 1/8, agora ele vai bater em 1/16. A gente vai pegar aqui. Então, eu vou pegar alguns outros aqui que tá com... criar alguns grooves diferentes, né? Juntar aqui eles, que aí eu já crio um groove diferente. Como eles já estão, como a gente já mexeu no Velocity. E aí o que eu faço, né? Eu vou apagar esse restante aqui. Acabei mexendo no errado, mas não tem problema não, depois a gente só inverte. Então, ó, o que eu vou fazer? Agora eu vou apagar isso aqui, vou selecionar isso aqui e dar um Ctrl D. Né? Aí percebe que o chimbal agora fica um pouquinho mais corrido, né? Certo? E aí a gente pode fazer o contrário, por exemplo, né? Ah, mas assim, eu não gostei muito, né? Ok, né? O que eu prefiro, uma outra possibilidade que a gente pode fazer? Na verdade, existe 1 milhão de possibilidades, né? Mas uma coisa que talvez soe mais legal aqui é a gente voltar. Então, trazer esse pra cá primeiro, depois esse pra cá. E aí a gente começa só com um boom e caixa, por exemplo. Beleza? Tá, ficou faltando talvez um prato aqui. Vou colocar esse aqui. Não tá muito legal não, mas... tá, vai ser ele mesmo por enquanto. Beleza? E aí, digamos que no meio do caminho lá você já não tá mais achando tão legal esse kit de bateria.
Beleza. A gente pode vir aqui em drums, né? Como a gente já tem, nossa senhora, calma aí. Como a gente já tem o nosso MIDI desenhado aqui, né? Ele vai manter, né? A gente pode só arrastar um outro kit para cá. Né? Vamos pegar um diferentão aqui. Esse aqui, por exemplo. A gente vamos pegar ele e arrastar para cá. E aí ele muda tudo. Mas manteve o ritmo. A única coisa que a gente fez, que a gente mudou foi o timbre, né? Beleza. Feito isso, lembre-se sempre, Ctrl S, salvar. Vamos salvar o nosso trabalho aqui. Vamos salvar como beat aula produção. Beleza, tá salvo o nosso projeto aqui, nossa primeira batida. Então é isso, valeu. Hoje você criou sua primeira batida e aprendeu a mexer com o Drum Hack. Sua missão agora é criar 2 variações de batidas com kits diferentes e salvar cada uma. Na próxima aula vamos explorar instrumentos melódicos, como criar uma linha de baixo e usar sintetizadores, ou melhor, como criar sim. Muito bem, hoje você criou. Então é isso. Hoje você criou sua primeira batida e aprendeu a mexer com o Drum Hack. Sua missão, agora na próxima aula, é criar 2 variações de batidas com kits diferentes e salvar cada uma. Na próxima aula, vamos explorar instrumentos melódicos, como criar uma linha de baixo e usar sintetizadores. Te espero lá. Valeu!